Bom dia! Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao nosso grupo de estudo, um papo de primas. E hoje nós vamos falar, sobre o capítulo 4, a lição deste livro maravilhoso. Vou mostrar aqui para o pessoal. A Lei do Triunfo. Isso aí. Temos várias edições, capa dura, né, Carla? Lindo. Antigão, meu. Hoje nós estamos no hábito 4, ou melhor, na quarta lição, que é sobre o hábito da economia, para falar um pouquinho do poder que o querer tem, né, gente? A frase aqui é querer é poder, né? O subtítulo do capítulo. Mas eu mudo para poder é querer, o poder do querer. Por quê? Porque quando a gente entende aquilo que a gente quer e se manifesta para esse querer, nós descobrimos onde que está o poder dele. Exatamente. O universo se abre, né? O universo se abre. Greta, fala aí um pouquinho para a gente do... Vamos lá. Eu vou começar nosso encontro de hoje fazendo a leitura, na realidade, de uma frase que o autor nos traz logo no início do capítulo. Então, ele coloca com o hábito da economia, querer é poder. O homem é uma combinação de carne, ossos, sangue, cabelos e células nervosas. É com esse material de construção que ele modela, por meio da lei do hábito, a sua personalidade. E aí, meus amores, hoje a gente vai falar então o que é, né, a questão do hábito, a economia. E a gente falou semana passada sobre os medos, né? E o medo da pobreza é aquele que permeia essa dificuldade de lidar com o hábito da economia, né? Então a gente vai fazer o nosso estudo como a gente fez semana passada. A gente vai bater esse papo, conversar um pouquinho sobre o que esse capítulo trouxe para a gente, né? E assim a gente vai falando um pouquinho sobre isso. A primeira coisa importante de tudo isso é a questão da repetição, ou seja, todo hábito ele começa através de uma repetição. Se não existe repetição, não se torna hábito. Então, mesmo que você aí que esteja nos ouvindo não tenha esse hábito de economizar, porque acha que não tem tempo para isso, porque acha que não vai conseguir, ou porque acha que o que você ganha, o que você recebe, não dá, isso são tudo crença, tá, gente? Porque a gente tem tempo, sim. Aquela pessoa que ganha, mesmo que seja o mínimo, ela pode um pouquinho por dia, um pouquinho por mês, fazer aquela reserva financeira. E é esse conteúdo que o autor traz para a gente, nesse olhar para esse hábito e criar esse hábito de economizar. Eu acho isso é muito legal que você falou, Greta, porque ele vem bem numa sequência, né? O livro é bem a sequência que precisa ser trabalhada. E esse capítulo, né? Primeira vez que eu estudei, e essa vez também, é um capítulo que pegou assim nas minhas células. Pegou assim, muito forte, eu senti no corpo, assim. Até comentei com vocês, né? Sim. Então, eu acho legal, vou trazer Vou começar do final, meio que do final, para a gente depois entrar nessa discussão. Mas o que eu vi muito nítido, assim, o que eu senti, né, diante da minha experiência, quando a gente fala do hábito da economia, tem duas coisas, né? Primeiro, tem aí as crenças e traumas e medos, que é o que precisa ser trabalhado, e o segundo é a educação financeira. Mas se você não trabalha esses traumas, crenças, medos, por mais que você tenha uma educação financeira, você leva essa educação financeira negativamente, porque você pode levar o dinheiro como poder sobre o outro, você pode levar a escravidão do dinheiro para guardar o dinheiro para coisas ruins, tipo para doença, para ver a velhice como uma coisa negativa, ou se você tem tudo isso muito bem trabalhado, você vai, né, usar essa educação financeira para guardar esse dinheiro positivamente, para eu ter uma liberdade, uma saúde na velhice, para eu viajar na velhice, para eu ter coisas boas na velhice. Então,
antes, quer dizer, não antes, mas paralelamente à educação financeira, você tem que trabalhar os medos, os traumas, as crenças. E aí, o que ficou muito nítido para mim, assim, o que pegou muito, tem uma história aí do Freeman. Eu vou até, se vocês... depois eu entro nisso, mas eu lembrei muito do Viktor Frankl, que o Viktor Frankl falava, e aí eu vou fazer traçar um cenário aí da pandemia. Tá. Ele falava que quando você vive tem várias formas de você não desenvolver um propósito de vida, mas uma delas é você viver um cenário de guerra e criar aquela crença de viver só o agora. Para mim aconteceu isso, foi muito nítido, né? Eu perdi meu pai, minha mãe muito cedo, meu pai com 11 anos, ganhei uma herança muito grande e aquele trauma de cenário de guerra. Quando eu estava com 18 anos, foi uma morte, em 2 anos, 5 mortes. E aquilo ficou um cenário de guerra. Então, o que era para mim? Era o agora. Amanhã não existe. E aí você não consegue, o trauma, o medo, essa tragédia, por mais que venha aquela... Nossa, você precisa se educar financeiramente, você não consegue ter um bloqueio, você cria um hábito do agora, que é o que o Freeman fala aqui, né? Que é sensacional, cara. Depois a gente pode até ler aí. Então, eu acho que veio muito forte, eu traço isso muito com a pandemia agora que a gente está vivendo, o quanto precisa ser trabalhado os medos, crenças, paralelamente a essa educação financeira. Então, para mim, assim, veio muito isso. Vou deixar para vocês aí. Eu agora. sinto que o dinheiro é sempre uma questão para as pessoas, falando em crenças aí, uma questão assim de merecimento, de recompensa, de algo que você fez muito bem ou que você trabalhou duro. Então, como ele está sempre associado ou a uma herança, o que as pessoas entendem como herdar algo? Entende como se isso fosse o mérito de uma outra pessoa, né? Você foi recompensado por ser filho ou parente de alguém, esposa, entendeu? A herança, ela tem um negócio que não foi você que batalhou. E aí, uma crença, porque é teu por direito, não existe isso. O que você vai fazer com isso, aí sim, né, vai fazer toda a diferença. Como você vai usar esse recurso vai fazer toda a diferença. Então, só que atrapalha usar, entendeu? Esse medo do que você vai fazer com um dinheiro que alguém construiu, com uma herança que foi com muito sacrifício feita muitas vezes, né? Juntou ali com muito sacrifício. Então, acho que tem um peso, né? E tem umas lendas, assim, uns discursos muito comuns, né? Dizendo que vai pegar, o pai, a mãe foi lá e construiu tudo aquilo, agora vem o filho e destrói tudo isso, como se todo mundo que herdasse alguma coisa necessariamente precisasse entrar, né, nesse lugar aí. Sim. O que exatamente. pode acontecer, né? Então, o que eu vejo assim? Eu vejo que o hábito de economizar, ele começa no ponto de você olhar para o dinheiro como alguma coisa que é solução e não problema, como um recurso, como um meio, o ato da gente, o caminho para a gente conseguir alguma coisa, né? E a economia não é em si a questão de você deixar de fazer coisas, porque tem muito isso. Economizar, na mente das pessoas, pode estar associado à escassez, a eu ter que deixar de prazeres, diversões, coisas boas, para poder ter alguma coisa onde? No futuro. A Carla mesmo colocou aí, uma velhice, A nossa mente, ela não processa essa informação, gente. Né? A nossa mente, ela trabalha com aqui e agora, com as necessidades que nós temos hoje. O nosso cérebro, ele é muito inteligente. A nossa mente é inteligentíssima, porém, o objetivo principal dela
é atender uma necessidade atual. Então, tudo que você vai ter recompensa daqui a algum tempo é complicado para a mente trabalhar com essa informação. Entendeu? O que ela quer? Ela quer que você faça coisas que dê prazer momentâneo, que você consiga. Então, quando você economiza, quando você cria o hábito de poupar, que você coloca lá no seu cofrinho, na sua conta, você precisa sentir a recompensa imediata daquilo. Sim. Então, por isso é gostoso. Gente, por isso que a gente não tem que juntar dinheiro em cofrinho, mas a gente tem que ter o método do cofrinho para juntar dinheiro. E que seja um cofrinho que renda juros, então é melhor ainda. Aí, porque você vê... Gente, porque daí você vai vendo que aquele poupar está rendendo alguma coisa. Exato. Que você está conseguindo... É importante. Tem que ter recompensas diárias, né? Você tem que criar um mecanismo para que cada coisa que você economize ali, de certa forma, seja comemorado, seja entendido como vitórias. E o que você falou, Dani, do merecimento, isso é a base mesmo. Porque quando você entra no não merecimento, na culpa, em alguma forma, é isso que leva à destruição. Né? É a lei da atração, que ele usa muito aqui, né? Fala muito do não merecimento, e a partir do momento que você entrou nessa crença, fudeu. Aí você vai não merecer. Mas olha, eu vou te falar uma coisa sobre a questão do merecimento, né? Não é uma questão. O que eu quero dizer assim? Não é que você precisa entrar no modo o tempo que você precisa ficar se lembrando que você merece isso. São consequências do seu trabalho, não é uma questão de merecer ou não merecer, é uma questão que todo mundo que é uma troca da vida. Então, às vezes, a pessoa ela fica nesse lugar de que eu só vou ter dinheiro se eu merecer, e aí ela não acha nunca que ela merece, e o dinheiro nunca vem. Sim. E aí vem que entender o porquê dessa crença do não merecimento, né? O que ela está fazendo ali. Tem duas coisas que me veio à mente na fala de vocês, e com o capítulo todo, batendo casais, né? E eu estava fazendo um atendimento de um casal, que eles falaram assim, o que pega na nossa relação é a questão financeira. A gente não sabe lidar com essa questão financeira. Aí a esposa falava, ele faz planilha assim, assim, assado. E aí ele fica colocando até os centavos. E foi muito legal. E aí a gente foi trabalhando exatamente assim. Qual é o olhar que eu tenho para a mesma planilha? Então a gente tem a mesma planilha. De que jeito que eu estou vendo... Tudo gente. De que jeito que eu estou vendo e sentindo esse movimento do dinheiro? Eu tenho minha planilha ali aberta, a gente tem esse hábito aqui em casa, né? A gente sempre teve esse hábito aqui em casa de fazer planilha, eu e meu marido, e tanto eu quanto ele, nossos pais nos ensinaram, e eu sou grata demais a meu pai por isso. Desde que eu tive a primeira conta, com 16 anos de idade, ele me ensinou a ter aquele livro caixa de conta corrente, até hoje eu faço isso, e isso eu transfiro do livro para a planilha, né? E hoje a gente faz junto em casal. Então, a gente tem esse hábito e isso é maravilhoso na nossa vida. E hoje a gente está vendo muito mais agora com a mentoria que eu estou fazendo e tudo mais que vocês sabem. Mas eu estava falando sobre isso com um casal que eu estava atendendo agora há pouco, né? Assim, essa questão. Qual é a forma que estou olhando esse fluxo do dinheiro? Eu vejo ali, nossa, olha quanto que eu gasto, o dinheiro está indo embora. Ou eu vejo, uau, que lindo, olha como tem dinheiro. É a mesma planilha. Exatamente, é o lance do olhar. Como que eu olho para isso? Olha, até arrepia. Como que eu sinto isso? Como que eu passo isso para os meus filhos? Na consciência do economizar, do gastar melhor, do investir, né? Então isso faz um movimento completamente que é bem isso. A maneira que eu olho, eu sinto, eu atuo. Né? Então tá tudo aí, ó. Então a formação do hábito que ele coloca aqui no livro, né? A formação do hábito da economia não significa a limitação do ganhar dinheiro, significa o contrário.
isto que se aplicará a lei de modo a não somente conservar o que se ganha, mas de maneira sistemática, como também a colocar na nossa frente as oportunidades maiores, né? Dando uma visão de confiança de nós mesmos, de imaginação, de entusiasmo, olha isso, de iniciativa, de autonomia, para aumentar a nossa capacidade de gastar e de ganhar. Qual que é a página, Greta? Página 180. Olha isso. Exatamente. Né? Então, ó, eu leio, vou me arrepiando, gente, porque é exatamente a coisa. Se a gente não olha aquilo, uma possibilidade que a gente tem, sabe, de ganhar mais, de saber gastar e de que o fluxo vem e que a gente tem, a gente merece, a gente pode prosperar nisso, ou a gente pensa isso dessa forma, ou a gente está no medo da escassez. Total. Para mesmo. Exatamente. Isso vai bem a fundo, né? Porque quando a gente fala de tudo é olhar, a gente está entrando em crença. Sempre, né? Nos medos e tudo isso. Para mim fica muito nítido. O lance do não merecimento, quando, né, recebi a herança e a morte dos meus pais e passou por 5 tragédias, né? Ele fala muito da hereditariedade social, né? E que religião é uma das coisas que mais difíceis você conseguir tirar, né? E para mim ficou muito nítido. O que levou à destruição de um patrimônio foi a crença do pecado, culpa, pô, se eu estou passando por tudo isso, eu não mereço, né? Ser feliz, eu não mereço ter isso diante de, pô, meus pais morreram e como eu vou ter aquilo, né? Eu não mereço. E é um processo, não é do dia para a noite. É que nem uma construção de casa, você vai pondo tijolinho por tijolinho. Isso não é do dia para a noite, levou, sei lá, 30 anos para chegar aonde chegou. Sim. Assim como na história que ele conta aqui do Freeman, que pelo que dá para entender, ele não fala quanto tempo, né? Mas foram anos aí, né? O Freeman também. Sim. O dinheiro entrava, a gente pode até ler, começa na página 200, mas é longa, é uma carta de um é uma carta dele, né? Desse empresário. Né? Nossa, é muito longo. Real, maravilhoso, que o cara ganhou muito dinheiro fácil, né? Ele trabalhando, um trabalho dele, mas ele tinha uma habilidade tremenda, então do jeito que entrava, saía. Exato. Só que quando o pai morreu, ele começa nessa história, ele teve uma morte trágica, e o que começa? O olhar, tudo é o olhar, que é o que a Greta falou. Ele colocava uma questão muito séria do conforto que ele achava que ele precisava dar para a família. O que era conforto para ele, para a família, os amigos, a recepção de amigos, sempre está ali, né? A proporção do dinheiro que ele gastava sempre era maior do que ele ganhava. Né? E ele não precisava, mas ele tinha essa ideia de que, como ele estava ganhando muito dinheiro, ele precisava fazer o melhor para a família dele. Então, gente, olha, não precisa ir longe. A gente não precisa pensar numa questão assim de quem tem muita grana. Vamos pensar em quem está começando, em quem tem pouco dinheiro ou que ainda está construindo, né, o seu salário, as suas coisas. Nós trabalhamos igual umas doidas, dia e noite, em busca de um conforto, em busca da saúde dos filhos, em busca... Só que é um negócio que nunca tem fim, porque você está trabalhando um tanto, ganhando um tanto, você quer mais, aí você trabalha mais e gasta mais. Isso não é saudável, né? Porque a gente está sempre... É o que Maslow sempre falou, né? Nós somos seres insaciáveis, sempre em busca de alguma coisa. Nunca vamos parar de fazer isso, e que bom que a gente se incomoda com as coisas e vai atrás, mas não fecha a conta, né? Nunca fecha a conta. Então, é muito importante a gente entender aqui, né? Que eu mostrei aí alguma coisa. Você colocou que a Rosa fez um oi. Oi, Rosa! Oi, Rosa. Aí, o que eu percebo, assim, é que a gente fica nesse modo ativado de preciso de mais, e não aproveita esse tanto, e
e tá sempre colocando o outro nesse lugar de eu tô fazendo isso por outra pessoa, pela família, né? Porque eu não tive. Tem muito isso também, viu, Carla? Você coloca aí que a sua, né, a sua questão que você teve, né, dos seus pais muito conforto, mas tem gente que é o inverso também, né? Por não ter tido conforto, por não ter tido aquilo, cria essa necessidade de fazer pelo outro, pela família, tudo aquilo que não conseguiu, né, fazer, que não conseguiu ter, né? Então, o medo de passar, que os filhos passem pelas mesmas coisas, causa essa limitação quer dizer, eu preciso de dinheiro, mas ao mesmo tempo eu não consigo economizar, porque eu preciso gastar esse dinheiro com a minha família. E aí, como a gente começa? Né? E como a gente começa, gente? Guardando. Né? Primeira coisa que ele fala... A primeira coisa que ele fala é ter um objetivo definido. Sim, o que você ter clareza quer? de propósito. Ter a clareza do propósito. E quando a gente fala de objetivo definido, inclusive ele é financeiro. Então, assim, qual é o objetivo que você tem financeiro para algum propósito que você queira da tua vida? Né? Seja para daqui 3 meses, né? 6 meses, 1 ano... Né? Por exemplo, eu entrei numa mentoria e eu já estou trabalhando assim, eu estou pensando em me aposentar, por exemplo, daqui 15 anos. Eu gostaria de ter um dinheiro anual, né, para que eu consiga viver bem para daqui 15 anos após a minha aposentadoria, mas para isso eu tenho que fazer conta, certo? Então, assim, a quanto que é a minha vida hoje, tudo bem que eu já estou com meus filhos, a realidade é essa, ainda tem tudo isso e tal, para viver de uma maneira, assim, no mesmo estilo de vida que eu tenho hoje, né? Então, eu tenho aí, de repente, um propósito de guardar X por ano a partir de agora, para daqui 15 anos eu ter esse dinheiro. Certo? Então, se a gente não trabalha de uma maneira muito clara com o que eu quero e o que eu estou fazendo para isso, a gente não consegue. Então, a primeira coisa é esse objetivo definido, organizadamente, nossa. Essa descrição perfeita do que seria uma aposentadoria para mim. Estou dando essa ideia, né, da aposentadoria. Que aí, para mim, tá bem clareado na minha mente, né? Estou trabalhando isso. Então, né? E aí, qual é a quantia que eu pretendo ter para viver bem daqui 15 anos? Né? Então, o que eu preciso começar a fazer agora para isso? Né? E aí, dentro disso, investir melhor, gastar melhor, ganhar melhor. E aí entra toda naquela história que ele mesmo traz, né? Gente, porque esse capítulo, ele traz, assim, sobre a escravidão das dívidas, ele traz como você pode fazer planilha, porcentagem de como você trabalha essas questões, que é muito importante, muito necessária, né? Para um olhar, assim. E, principalmente, dominar o medo da pobreza. Sim. Que a gente falou dele a semana passada. Dos medos, né? Todos os medos, né? Nesse é o pobreza. Sempre o propósito, tudo é o propósito definido, né? Que quando eu entrei nesse ponto do cenário de guerra, que é o que o Viktor Frankl traz, que pela história do Freeman, ok, não é um cenário de guerra, mas é um cenário interno de guerra, sim, né? Sim, que ele criou. Sim. A minha experiência foi isso. O que a gente vê da pandemia cria esse cenário de guerra. A partir do momento que você criou isso, se você deixou isso dominar, você perdeu o propósito. Aí te leva para o fundo do poço. Então, é sempre, primeira coisa, propósito definido. Ok, construir aquele propósito, aí vem o querer a poder. Você quer, né? Você vai atrás e o universo abre, né? E para isso tem as renúncias necessárias, né? Assim como a gente fez aquela faxina mental de coisas que a gente não deve pensar, a gente precisa fazer uma faxina do financeiro, né? Desses gastos, assim, né? Então, assim, é realmente uma faxina, né? O que é essencial, o que não é essencial. Porque isso é muito relativo, né? Às vezes o que é essencial. Aí eu quero entrar num ponto, sabe? Eu quero entrar num ponto que é assim, a maior dificuldade que as pessoas têm, que eu sinto, né, quando converso com as pessoas, é porque sempre quando a gente fala de economia, a gente fala
as pessoas focam que economizar tem que tirar diversão, né, prazeres, sim. E não é isso, não. É um pouco de cada coisa. Tem o gargalo das nossas finanças são enormes, né? A gente um dia o Thiago Nigro fez uma conta assim básica do cafezinho de todo dia. A diferença de você tomar um café no escritório e tomar um café na padaria, de você tomar café da manhã na sua casa e de tomar café da manhã na padaria. Essa continha básica aí, financeiramente, tipo, reduz assim, por exemplo, a pessoa, se ela fizer um café todo dia na casa dela, se ela tomar café da manhã, ou mesmo que ela faça uma garrafa de café, tá, gente? Todos os dias, ela não vai gastar aí, em média, R$40 no mês, né? Sim. E a família inteira vai tomar o café. Estou falando do cafezinho, tá? Calculando aí que essa pessoa possa colocar um açúcar no café e comprar um café bom de uns R$18 aí. Ela vai gastar, em média, uns R$40 no mês. Se ela for todo dia tomar um café, ela gasta R$40 em 2, 3 dias. Né? Na verdade, só o cafezinho, ela vai levar 10 dias para... Vamos supor que ela leve 10, 9 dias para gastar R$40. Só tomando um cafezinho, porque é isso. Um café custa R$5, né? R$4, R$5. Porque você vai querer tomar um expresso, né? Então, às vezes, você vai querer comer alguma coisa, se você está na sua casa, aquilo... Então, é coisa básica que, às vezes, a pessoa não pensa. Por exemplo, hoje nós estamos numa era que todo mundo tem uma TV paga, tem não sei o quê, né? E quantas, né, nós temos? Quantas nós temos? Às vezes a gente gasta aí só com televisão 200 e poucos reais só para ter um stream na sua casa. Sim. Quanto você usa disso? Então, escolha o que realmente... Escolha um que realmente faz sentido ali para você, sim. Usa uma TV gratuita, né? Faz escolhas sim. Assim, né? E olha, gente, eu não estou falando para você comprar o arroz de pior marca, né? Não é isso. Não é sobre isso, é sobre renunciar a algumas coisas. E eu também quero falar uma coisa antes de ir, que é assim, ó. Como a longo prazo é bem complicado da gente pensar, né? Tipo, primeiro, o ideal seria você ter dinheiro para comprar uma casa, ao invés de financiar uma casa e pagar 2 vezes a casa. Mas a pessoa, ela pensa, puxa, eu estou de aluguel, vou gastar o dinheiro em aluguel, então melhor pagar um financiamento. Eu entendo isso, já fiz isso, e realmente, naquele momento, foi a melhor escolha que eu fiz. Porém, né? Pensar assim, nossa, só vou poder ter uma casa, só vou pensar na minha aposentadoria, só vou poder ter uma casa daqui 20 anos, frustra as pessoas, deixam as pessoas, ela vai pensar assim, melhor eu gastar esse dinheiro agora. É melhor eu morar numa mansão agora e pagar R$2.000 de aluguel do que guardar para ter um casebre, porque é bem por aí, né? Porque você vai precisar juntar muito dinheiro para ter. Então, é essa a questão. Então, o que eu falo é assim, a gente precisa ter propósitos grandes na nossa vida, mas a gente precisa ter pequenos objetivos. A gente precisa ter objetivos anuais, mensais, e precisar desse dinheiro para esses objetivos. Então, todo mês tem ali uma coisa que você precise economizar para pegar desse montante. Então, se você está aí guardando, sei lá, R$100, R$200 que seja por mês, né? Desses R$200, você vai pegar um valor para um propósito desse mês. Mas primeiro juntar esse dinheiro, um propósito do ano, né? Então, o seu objetivo é fazer viagem. Você pode ter várias caixinhas, né? Porque eu falo isso, Greta, porque desanima muito. Por exemplo, a pessoa... Né? Como que a pessoa hoje pensa na aposentadoria dela? Conversa com as pessoas sobre a aposentadoria. Elas desistiram de se aposentar. Tipo, elas pensam assim, sabe Deus. Por quê? Porque está contando com aquele dinheiro do INSS, do governo. Não entende como funciona a aposentadoria.
Aí que tá, tem né? Não entender dificuldade, também. né? A falta de informação é a nossa pior inimigo, né? E aí, essa pessoa entra num modo assim, tipo, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Vou gastar meu dinheiro, vou fazer o que eu tenho vontade hoje, não sei se eu vou viver amanhã. Então, gente, tenha sempre objetivos de curto, médio e longo E longo prazo, para prazo. você sentir que aquilo que você está economizando está valendo a pena. Você vê o sentido no movimento, né, que você está Com o fazendo. tempo, a sua mente vai entender aquele objetivo maior. Com o tempo, você vai desenvolvendo esse hábito, não vai nem ficar pensando mais sobre ele, simplesmente vai fazer, né? Pensando que eu diga assim, você tem consciência, mas você não precisa ficar se lembrando disso para tomada de consciência, né? Para virar um hábito. E por isso que é tão importante ter a diversão, e a diversão não implica em algo que seja um gasto, né, exorbitante, mas ter uma diversão, porque se você não tem um prazer imediato, né, uma alegria imediata, por que você vai juntar lá no futuro? Né? Enquanto você não tem algo que está te dando um prazer imediato, uma diversão, uma alegria, você não consegue, aquilo fica cada vez mais pesado, sacrificante, e aí, né, o dinheiro vira um negócio que eu não quero nem saber pesado, dele. é ruim. Fica pesado. Outra coisa também, aí você começa a entrar no não merecimento. Se não tem diversão, você não merece. O futuro não chegou, né? Começa a ficar cada vez mais esse fardo. E aí distancia cada vez mais de você conseguir. Porque na hora que você vê, você vai gastar numa coisa que inconscientemente você vai torrar, porque é o não merecimento. Exato, exatamente. E é muito interessante. Eu estou percebendo aqui que às vezes no YouTube não está aparecendo. Rosa, tá constante a nossa gravação aí para você? Você está vendo a gente constante ou está falhando? Aproveitar que a Rosa está aqui, ó. Pode colocar a fala dela aí também. Ó. Vamos exibir aqui. A Rosa sempre participando, querida. Verdade. Vamos ver o que ela fala aí, mas que eu engraçado, a hora que eu YouTube. entrei também fala que está aguardando e não aparece nada. Então, só que eu sei que aparece de vez em quando que eu estou vendo, mas não está fluindo, não sei por quê. Como que tá a tua internet, Dani? Porque é pela tua que está indo. Não, tá ótima. Tá com 200 e lá vai. Rosa, fala pra gente. Agora parece que não, ó. Ela falou que tá vendo bem. Tem hora que aparece, tem hora que não aparece. Ela falou que tá vendo bem, mas para mim não roda no YouTube. Que estranho. Às vezes é porque nós estamos no YouTube, não sei. Sei lá. Mas o negócio Bom, aqui, enfim, mas vai ficar gravado aqui, né? Não tem problema. Mas a gente coloca. Ela falou que tá tudo bem, ó. Tá vendo? Está tudo ok. Tá. Que ótimo. E o que eu achei interessante que você falou do cafezinho, porque aí eu acho também importante falar do lazer, como a gente está falando agora. No Clube das Ricas, que eu estou fazendo parte da mentoria, tem uma colega, e foi muito legal isso, né? Porque a gente tem esses cafés online que a gente tem que fazer. Só que no café online a gente tem algumas atividades. Falou de cafezinho, eu lembrei do meu. Nos cafés online, o que acontece? A gente precisa instigar o outro, né, no que ela pode fazer para melhorar esse financeiro dela. Né? Então, uma vai instigando e motivando, porque não é só bater papo, entendeu? E aí, uma dessas colegas estava falando sobre o cafezinho, que para ela, todos os dias, deixar a filha na escola e depois tomar um café antes de ir para o trabalho era terapêutico para ela. E aí a gente trabalhou um pouco isso, que é um bem-estar para ela, é uma coisa que ela gosta de fazer, porque aquele momento é um momento que ela fala, ai, que bom, estou comigo mesma, né, tô aqui e tal. Mas aí, depois do nosso café, ela falou, nossa, eu posso fazer isso, não precisa ser todo dia. Né? Porque a hora que você vai ver a conta, imagina, todo dia sair para uma padaria numa grande capital, você não vai gastar menos de 20 reais, 30 reais. Né? Ou seja, 100 por semana. Sim. Entendeu? 4 vezes no mês.
Então, o que eu posso? Eu posso diminuir o meu custo ali, né? Um pouco. O meu bem-estar vai continuar, porque eu sei para onde que eu estou investindo aquele outro que eu tá, sabe? Aí você vai... E também tem uma Muito coisa, legal Greta, isso. que é identificar o que é merecimento mesmo, porque Sim. quando se trata de comida, muita gente, né? Ah, eu vou tomar minha cerveja porque eu mereço. Hoje eu mereço comer fora. Hoje eu mereço Sair com os meus amigos. Aí quando você vê, você sai pôr o pé todo na final de jaca. semana. Hoje eu mereço. Então, a verdade é que, assim, né, fazer escolhas do que realmente... Será que é uma questão de... Será que a Karina Peloy, ela fala assim, teu corpo não merece, não. Para de falar que você merece Tá isso, destruindo. seu corpo está dizendo, eu não mereço, não. Então, nem a sua carteira, entendeu? Né? Então... É o seguinte, eu sou uma pessoa, gente, que eu trabalhei muito isso em mim, porque eu sou a pessoa do merecimento. Eu sou a pessoa que, na verdade, eu sou assim, eu estou sempre me mimando. Eu me mimo demais. Eu amo comprar um livro, eu amo comer uma coisa boa. Eu não tenho preguiça para os prazeres da vida, inclusive para a cerveja, né? Adoro sentar e tomar uma cerveja. Então... a vida toda eu precisei trabalhar esse merecimento aí, entender o que realmente faz sentido para mim, porque senão eu seria uma pessoa sem dinheiro nenhum e obesa, com certeza. Aí que tá. Então, os excessos é que nós estamos dizendo, né? Que merecer uma vida boa, todos nós merecemos. Mas o fato de se colocar nesse modo merecimento constante, você deixa de ter isso para o resto da vida. Então, o que eu posso fazer hoje? O que eu aproveito hoje? O que eu sacrifico hoje para conseguir ter independência? Porque o que ele fala aqui na Lei do Triunfo, nesse capítulo, ele não fala para você ser o tio Potinhas, juntar dinheiro e mergulhar nas moedinhas. Não é sobre isso. Ele fala para você economizar dinheiro e conseguir realizar coisas que te dão independência financeira. Sim. O objetivo principal do hábito de economizar é que, em um determinado momento, você vai usufruir Adorei, Rosa. É a liberdade, né? É a liberdade, gente. A Rosa aí, ó. Eu mereço comprar esse livro e ler esse conteúdo na Todo. íntegra. Exatamente. Merece mesmo. Isso aqui é um Rosa. investimento, viu, Cara, Rosa? isso aqui Investimento. Merece. Faz isso e vem conosco para o grupo. Exatamente. Vem com a gente. Vem estudar com a gente. Que a ideia é essa. A ideia é que vocês estudem com a gente. É. E vem conosco, porque, gente, olha, olhar para o dinheiro como uma coisa saudável, né? Num país como o nosso, numa situação como a nossa, assim, onde tudo está muito caro, né? Que a gente perde o controle dos nossos gastos, porque a gente... nós somos da era do cruzeiro, quer dizer, cruzado mais nós somos, né? Antes do Plano Real, nós somos de uma era em que o dinheiro não durava nada. E sempre trabalhou com dólar, né? Então... Quem trabalhou com dólar a vida inteira? Eu vou lendo as coisas, gente, de quantos anos atrás? 40, muito mais, 60 anos atrás. 60 anos, mais ou menos. Século passado. Ele escreve coisas aqui de mais de 60 anos, e se você pegar o dólar, ele vale a mesma coisa. Mais, Dani, acho que 1920. 1915. Quase 100 anos aí. 100 anos. 100 anos, e você fala, quem ganhava X de dólar vivia a mesma coisa que vive hoje. E ó que tem, né? Exatamente, gente. Mas, na realidade, se você for pensar, não é difícil você ter visão de futuro quando as coisas são estáveis. Nós não temos previsibilidade, nós temos uma dificuldade imensa de pensar no futuro, porque
nós vivemos num país, numa economia que é fluida, né? Que é instável. Então, nós Mas temos a medos. estabilidade é interna. A estabilidade não Emocional. é externa, é interna. Porque aqui no Brasil também, você pega vários que estão muito bem. O lance é, o dinheiro ele não acaba, ele muda de mão. Só que diante Na verdade, esses que estão bem, a crise, eles melhoram. melhoram. Mas porque sabem lidar com dinheiro. Mas porque dentro tá, tipo assim, construir o primeiro dentro, que é o que ele fala o tempo inteiro. Você constrói Não, Exatamente. eu entendi. É como você lida, não é? Aí mesmo o Brasil, você pegar na Índia, tem milionário, né? Pô, a Índia... Mas o que eu quero dizer é que para a pessoa, ela desenvolve essas crenças justamente porque ela olha para esse externo e não se sente segura, né? Então não aí trabalha ela dentro dela tudo não isso. trabalha dentro dela. Ele até Pra fala mim... mesmo, né? Pode falar, cara. Não, desculpa, fala, depois eu vou entrar num ponto que daí eu desenvolvo. Ele até comenta assim, dessa questão muito também do comércio, da industrialização, das cores que se usam para gastar demais. Tudo isso, né? Tem uma parte do livro que ele fala também, né? De cores que utilizam, por exemplo, que afoitam essa questão do hábito de gastar. Né? E se a gente não tem uma consciência disso, a gente gasta, a gente vai se coloca nesse lugar aí de gastar, né? Então ele comenta bastante na página 197, né? Que ele fala é uma cor simbólica, o vermelho, perigo, né? E se você pegar, por exemplo, até redes de alimentação, vermelho, come demais, gasta muito e come demais. Psicologia das cores. Aí a psicologia, exatamente. E aí, logo em seguida, ele fala muito dessa questão, né? Que os hábitos vêm desde a primeira infância, mas a gente não tem isso. São raros. Eu sou grata aos meus pais, como eu falei no início da live de hoje, mas porque eles me ensinaram a olhar para isso. E era uma questão muito de dentro de casa. Olha, isso gasta, isso não, como é que faz? Precisa disso mesmo? É necessário? Está entrando na onda, na moda, X, Y, Z, e assim vai. Né? Então a gente tem, ele fala muito dessa questão da primeira infância, de que acompanha a gente pro resto da vida. Mas a gente agora no nosso adulto, a gente pode falar, opa, peraí, tudo bem. Sim, lá na primeira infância eu não tive isso e posso ser modificado. A gente entra na crença, né? Então tudo aquilo que foi criado até agora, da maneira que me criaram, seja lá, né? Se eu tenho essa dificuldade de lidar com o financeiro, eu não preciso ficar na culpa de que eu não me ensinaram lá atrás, e por isso, então, nem de culpar o eu outro, continuo assim. E aí eu terceirizo, as minhas escolhas, terceirizo a minha falência, terceirizo a minha escassez. Para aí, gente, né? Nós somos adultos, e no adulto a gente fala, opa, peraí, o que eu preciso aprender? Diante da minha fala... O lance é exatamente esse que você estava falando, que eu ia entrar, foi até legal você ter falado, que é essa visão, a Matrix, ou né, a caverna de Platão, que a gente pode associar aí. A gente está dentro da caverna. O dinheiro é exatamente isso, é a ilusão. Né? Porque a gente vive num mundo que está o tempo inteiro chamando a gente para a ilusão. Né? A psicologia das cores, tudo isso trabalha exatamente essa ilusão, meu. Você é chamado inconscientemente. Né? Te pega lá na emoção, você vai, compra sem nem saber o que você está fazendo. Sim. Pegou na emoção e tirou a consciência. E quando a gente começa a ter essa consciência, dói. Né? Ainda mais quando, por exemplo, se você vê como erro, por exemplo, se eu for ver como erro tudo que eu fiz, fudeu. Eu não saio nunca mais, vou ficar com chicotinho. A partir do momento que eu vejo como experiência, que é o que o Freeman fala mesmo na história dele, né? Ele faliu. Sim, sim. E aí, como que ele vê? Uma experiência. Cara, você tira pérolas da experiência. Que tem um capítulo que o Napoleão Hill fala, eu não lembro qual que ele fala que todos deveriam passar pela pobreza pelo menos uma vez na vida. A gente não deve permanecer um tempo, mas a gente deve passar. E sim, eu sou grata por ter passado por uma experiência muito rica, abundante, e por uma experiência de profunda escassez. Por quê? Porque esses dois fez conhecer coisas que se eu não vivesse, jamais eu teria aprendido tantas pérolas. Então, é muito legal. E quando você passa a ver como experiência,
isso se torna rico, você tira diamantes do fundo do poço, né? Então, isso é muito Exatamente. legal. E é sair dessa caverna, né? Só que dói. Porque você imagina, você viveu naquela caverna, né? E isso é em todas as áreas da nossa vida. A caverna de Platão, ela serve para tudo, porque a gente vai despertando cada hora numa área da vida, uma hora na saúde, uma hora no dinheiro, uma hora, né? Que é a Matrix que a gente vive. Então, cada hora a gente vai despertar em alguma área da nossa vida. E dói, né? Porque a gente vai sair daquela prisão, a gente sai tudo escangalhado. Você imagina? E quando você está na prisão, você tem ali, você está preso, mas você tem comidinha, você tem tudo muito fácil. Você saiu dessa caverna de Platão, opa, e agora? Quem que vai me dar comida? Né? O que eu faço agora para sobreviver? E como que eu nunca sobrevivi aqui? Então dói. E esse doer é fundamental para você crescer, né? Então eu vejo mais ou menos como isso. Ele traz assim, né, na página do Dante. Só para finalizar a fala da Carla, exatamente no final da carta dele, né? Que tem uma frase assim, né? Sou muito grata às adversidades que apareceram na minha vida, pois elas me ensinaram a tolerância, a simpatia, o autocontrole, a perseverança e algumas outras virtudes que sem essas adversidades eu jamais iria conhecer. Exatamente. Exatamente isso. E o que eu ia falar é assim, né? Quando eu comentei o negócio da economia, né? Do que está acontecendo externamente, de como as pessoas se posicionam, né? A gente escuta muito, né? As pessoas colocarem assim, que nunca terão nada porque estão nesse lugar de pobreza, de não privilégio. E realmente, né? Eu acho que é muito mais difícil, porque quando você pega lá no final do capítulo que ele fala das oportunidades, né? Uhum. E que a gente vê que realmente quem mais tem oportunidade é aquele que tem um dinheiro, né? Que conseguiu guardar um dinheiro. Lógico que ele coloca, né? O Napoleão coloca assim, ele não está dizendo que não é vai acúmulo de riqueza, e nem que você não tem, que mesmo no pouco você não tem condição de guardar, né? Porque a conta que ele faz ali, né? Todas as contas que ele faz no capítulo, ele pega desde um salário mínimo até qualquer valor. Né? Qualquer valor tem uma taxa X aí, uma porcentagem que você pode. É que a porcentagem é a mesma, não importa o valor. Que você pode guardar, né? Então ele quer dizer assim, que as oportunidades da vida vêm de você se colocar, de você não se colocar nesse lugar de que você ganha pouco e que por isso você nunca vai ter nada. Porque por ganhar pouco, né, por ter dificuldades e tal, você também, mesmo assim, ainda tem como, né, você guardar aí um tanto, mesmo que seja bem pequeno, e conseguir. Agora, quando ele fala das barreiras, quando ele fala da dívida, né, que ele coloca assim, escravidão, as dívidas como uma escravidão, eu entendo, porque muitas pessoas não são educadas para negociar com bancos, para negociar com devedor, né? E aí vira uma bola de neve. Então, as dívidas, porque elas triplicam os valores, né? Porque a gente não fica devendo na cadernetinha ali na esquina, né? A gente fica devendo no cartão de crédito. Juros, né? Juros absurdos. Então, as pessoas, o primeiro passo que as pessoas precisam ter é sair da escravidão da dívida. Então, gente, não adianta você querer poupar só para ter um futuro e a sua dívida comendo. Você não vai ter liberdade, né? Atrás de alguém que saiba lidar com dívidas para você... Busca ajuda mesmo, né, Dani? Busca ajuda. Fazer essas contas, ir para os bancos, negociar, né, como refazer, né, os empréstimos aí, refazer de uma forma que você pode pagar, para você poder juntar o dinheiro, porque todas as pessoas que falam sobre dívidas falam a mesma coisa. Junta um dinheiro e negocia, porque se você for ficar pagando juro todo mês, você vai ser sempre escravo. Você vai ficar escravo da dívida. E o lance são pequenas coisas.
E a escravidão interna, né? Pior do que a externa é a escravidão interna. É de tipo, aquilo, você começa a não se sentir merecedor, a autoconfiança cai lá embaixo, você fala, não vou dar conta. E ele fala até aqui, né? Uma das grandes causas de suicídio. E realmente, por quê? Porque você começa a achar, aquilo se torna maior que você. Quando você constrói por dentro, você fala, não, opa, pera, que é o doer mesmo de sair da caverna, né? De olhar para aquilo e falar, meu, ok, que nem a Dani começou aqui, querer é poder. Então, peraí, eu quero e eu vou sair disso. Não deixa isso se tornar maior do que eu. Ok, autoconfiança, né, Carla? O negócio tá grande, mas eu vou dar conta. E, ok, eu devo. Eu não nego. Movimentar para isso. Exato. Eu vou honrar, mas conforme eu conseguir, eu vou honrando. Não deixa aquilo dominar você, porque senão você não vai dar conta. O negócio, né? Peraí, assume essa posição de ok, eu vou conseguir, vamos lá, encara. E começa dentro, né, Greta, Dani? Sim. Na verdade, a gente está falando de autoconfiança, mas ao mesmo tempo de uma humildade para reconhecer o que você está precisando fazer para sair desse lugar. Né? Então, passa por isso para buscar ajuda mesmo. O movimento tem uma coisa que é muito importante sobre o movimento, porque tem duas questões aí de se movimentar, né? Tem pessoas que vivem uma vida que ela não tem condição de viver. E por isso que ela acaba sendo escrava da dívida, porque ela se coloca num lugar que é o que aconteceu com ele, isso, porque ele tinha condições de ter uma vida boa, mas ele estava sempre tendo uma vida além dessa condição. Sim. Por conta de todos os lugares onde ele frequentava, andava, que proporcionavam isso, mas ele não precisava fazer isso. Mas que é o lance do cenário de guerra. Comigo foi assim também, o cenário de guerra. Eu vou viver agora, porque amanhã não... E talvez, nem sei se ele não pensava no futuro, sabe? Mas ele se colocava nesse lugar, ele estava com as melhores pessoas, nos melhores Ele achava que não ia precisar. Ele achava que ele tinha... olha a fala dele. A fala dele era assim, eu tenho facilidade para ganhar dinheiro, eu ganho dinheiro muito fácil, então eu posso gastar porque eu vou ganhar esse dinheiro para cobrir. Só que ele perdeu o controle desse... Sim, facilidade. Tem um negócio que é uma coisa muito importante para a gente. A gente precisa ter pensamento de abundância, certo? A gente precisa pensar que nós temos condições para e viver nesse modo de que eu vou ter dinheiro, eu vou conseguir dinheiro. Eu sempre falei assim para os meus... Quando eu estou formando lideranças, eu sempre falo para as pessoas assim, você quer ser gerente? Haja como gerente. Você quer ser respeitado? Se respeite. Você quer que as pessoas te respeitem? Respeite as pessoas. Então, eu sempre coloquei assim que a gente precisa estar nesse modo de atuação de quem já está na função, porque eu não dou valor para uma pessoa que não tem o posicionamento como tal. Só que o que acontece? Ao mesmo tempo que você precisa se posicionar como uma pessoa que tem condições para... Você tem que saber quais são essas condições você já possui. Porque, por exemplo, eu agir como um líder não me dá o direito de liderar, porque existem outros líderes naquela função. Né? Então, eu não posso ter a soberba de achar que porque eu estou no modo de abundância, porque eu estou no modo de que eu posso conseguir dinheiro, achar que eu já tenho aquele dinheiro suficiente, né? Então, é sobre isso, é um limiar aí, é um ponto de equilíbrio que você precisa se posicionar como vencedor, mas precisa entender que os frutos se colhem quando eles são no processo. Total. E o desafio no processo, né? Separar a caminhada. O que eu quero dizer é assim, se você gosta de manga verde, beleza, coma a manga verde, mas saiba que ela pode não ser tão agradável. Então, as pessoas, às vezes, elas não querem colher o fruto
quando ele está maduro, elas querem ir colhendo lá o fruto antes da hora, aquilo, né? Então, o que você vai conseguir colher? Né? Quais são os frutos que você vai colher hoje? Então, você vai agir com abundância, com competência para aquilo, agarrar essa bênção aí, né? Agarrar essa... Porém, olha para como você está fazendo... Porque olha o processo, né? Olha o processo, sabe? Eu vejo assim, gente, como eu lido muito com o pessoal no trabalho, né? Eu sinto assim, as pessoas, elas falam assim para mim: eu tô aqui na empresa há 3 anos e eu nunca tive um aumento espontâneo, eu só tenho dissídio. Aí eu falo, mas como é que foi o seu desenvolvimento nesse lugar? Faz 3 anos que você está nesse lugar, mas o que é que você tem feito nesses 3 anos que agregaram valor àquilo que eram as suas obrigações? Quais são os seus resultados? Melhoraram? Você tem tido mais respostas dos clientes positivas? Agindo de forma proativa, mostrando. Né? Aí a pessoa fala, poxa, mas eu nunca faltei. Poxa, mas eu não chego atrasado. Poxa, eu faço todos os dias a minha tarefa bonitinho. Cara, você já ganha para isso. Né? É a caverna. É a caverna. É a caverna. Então, né, não é o fato de você pagar... Tem gente que fala assim, mas eu pago todas as minhas contas certinho, gente, eu sou super justo. Por que que eu... Porque você está faltando um passo além. E outra coisa, você só ganha por aquilo que você faz, você não ganha por aquilo que talvez você faça. Não existe isso. Então, nessa vida, o fruto só é colhido depois que você planta. Você só consegue ter coisa depois que você fez. Se você não economizar, você não vai ter dinheiro a mais. Se você não fizer mais, você não vai ter melhorias no seu salário. Se você não for uma pessoa que proativa, você não vai ser promovido. Esquece, ninguém vai ficar com dó de você. Então, eu acho que você que está com dó de isso, você mesmo, né? É você que está com dó de você mesmo. Caverna, eu faço isso. Tá na vítima. Tá na vítima. Né? A Rosa comentou sobre a caverna aqui, né? Que ela adorou a lembrança do mito da caverna. A luz de fora nos deixa cegos no início, mas com coragem e persistência conseguimos enxergar novamente e podemos ver o brilho real das coisas. Total. Né? É bem essa questão assim, não existe, né, gente, nenhuma liberdade de fato se a gente não ter uma consciência de tudo isso que a gente está falando. Não tem como. Inteiro, né? Porque é muito a gente vivendo na Matrix, né? É o tempo inteiro. A gente tem que sair da caverna. O tempo inteiro, em todas as áreas. Dali a pouco vem, é o que a Dani falou, a gente de repente volta, tá na vítima. E não é porque a gente está aqui que a gente não tem. Todo mundo aqui tem, né? A gente sai cada vez mais um pouquinho, né? E daí sai um pouquinho nessa, de repente volta e vai. E aprende mais um pouco, se abre para aprender. Aquela pessoa que acha que não tem nada para aprender, gente, ou que já aprendeu demais. Tá na caverna. Tá na caverna. Voltou para a caverna. A Greta colocou aqui que a gente precisa começar com o propósito, certo? Certo. E aí as pessoas podem se perguntar assim, tá, mas um hábito que eu desenvolvi lá na minha infância, né? Como que eu faço com esse hábito, né? Então eu quero colocar uma coisa, gente, até dar uma sugestão de livro aqui, que chama O Poder do Hábito. É um livro que já tem aí mais uns 13 anos de vendas, recordes e recordes de vendas. É um dos livros que são, até acho que já citei na outra live. E o Poder do Hábito, ele fala exatamente o que a gente precisa fazer, né? Como que o hábito é poderoso, o que a gente precisa fazer. Então, eu acho que eu queria contribuir com isso, não é do capítulo, eu queria falar sobre isso, né? Como tudo na vida. Então, tudo que você aprende, você não esquece, a não ser que você tenha um problema neurológico a ponto da sua memória ir embora, né? Mas não tem como. Se você pegar sua bicicleta, depois de 20 anos, você vai andar de bicicleta, tá? Você vai saber andar de bicicleta. Então, o hábito, ele não vai embora. O hábito de gastar, ele vai ficar aí, ó, na sua vida. Sim. E
se você não ter consciência dele, ele ativa, porque ele é automático. Todo hábito é automático. Então, nós temos um loop. O nosso hábito, ele acontece por um loop. Você tem um gatilho, você realiza o hábito e aí você tem uma recompensa. O que mantém um hábito é a recompensa. Por que a gente come guloseimas, mesmo sabendo que é ruim para a saúde? Porque tem recompensa, porque você se sente muito bem. A hora que o açúcar bate lá no nosso corpo, ativa um neurotransmissor na nossa mente ali, que, né, que gera um uhul! E aí, que delícia! Sempre. Então, o que acontece? O hábito, ele tem um sistema neurológico, né, trabalhando a favor dele, e tem o que são esses gatilhos? Por exemplo, vir na sua tela uma promoção ali. Você está lá no YouTube, você está aqui no YouTube ou no Instagram, onde quer que seja, daí vem lá, curso de terapia não sei o que lá. Daí você fala, ui, isso aqui é legal. Nossa, mas é um curso. Clica, um curso. Aí vira louca de curso. R$50, só R$50, mas aí a gente clica e compra, né? Porque daí você fala, nossa, agora eu estou estudando, olha a recompensa, vou ganhar mais dinheiro porque eu estou estudando. O nosso cérebro, ele vai fazer isso. Então, o hábito de gastar tem vários gatilhos, né? A fome é um gatilho. Então, para a gente trocar um hábito pelo outro, a gente precisa dos mesmos gatilhos, mas a gente precisa mudar a rotina. Então, quando vem o gatilho do hábito de gastar, coloca uma moedinha lá no seu cofre, ao invés de você clicar. É mudar o hábito mesmo. Porque daí você vai fazer isso um dia, você vai fazer isso outro, né? Eu tenho vários gatilhos que eu identifiquei, né, na minha rotina do gastar. Por exemplo, às vezes eu estou na rua e passo pela rua do supermercado. Aquilo é um gatilho para mim. Eu falo, putz, eu podia parar, né? Já comprar um negocinho para comer ou para levar para casa. Gatilho. Daí, se você for no piloto automático, você para e vai. Gente, se tiver um lugar para estacionar, é bacana. Aí pronto, é para mim. Olha, tá na frente. Aí você tem que tomar consciência e falar, não, mas eu estou economizando, eu tenho comida na minha casa, já tem coisa Será que eu preciso mesmo? Será que eu preciso mesmo? O tempo inteiro, né? Trazer a consciência. Quantas vezes você vai precisar passar na frente do supermercado? Várias, às vezes várias vezes, até você entender, você tem que resistir 20 dias, 30 dias, para conseguir fazer com que esse hábito mude. Sim. Então, o hábito da economia não vai ser desenvolvido hoje, né? Você tem que ir fazendo, colhendo as recompensas para esse hábito ir se mantendo até o ponto de você conseguir, né, fazer melhores escolhas. Sim. E vou fechar. O propósito, né, Dani? Uma coisa legal para mim, só para resumir, que tem me ajudado muito, tudo que eu vejo, eu não olho mais como preço, eu sempre olhava o preço. E eu tenho olhado como valor, o valor de benefício que aquilo vai me trazer. Então, às vezes é uma coisa, é baratinho, mas não tem valor nenhum. Não está me agregando em nada na minha vida. Necessidade, valor, né? Então, eu não olho mais o preço, eu olho o valor, ok. E aí, pode ser baratinho, mas não vai me ajudar em nada aquilo lá, começa a ficar mais fácil também. Só para fechar... Eu dou aula de... Peraí, antes de você fechar. Tá. Eu dou aula de estudo do comportamento do consumidor. Olha... E a gente estuda como que funciona essa mente aí para cair nesses gatilhos da publicidade, porque a disciplina é do curso de publicidade. Então, eles entendem o comportamento do consumo para ativar esses gatilhos. Para acionar os gatilhos em todo mundo. Para acionar os gatilhos. Então, o que a gente percebe é que nós estamos numa... Não vou falar que isso só acontece agora, não. Porque quando a gente... Está dando microfonia de algum lugar aí. Porque quando a gente vê... né, a influência dos líderes, né, quando a gente assiste lá a série Como se tornar um tirano, né, como
manipular as pessoas, você percebe que a vida toda nós tivemos pessoas que influenciaram outras pessoas e o marketing veio com tudo nisso, né? Não é só, não é coisa atual, mas atualmente nós temos muitos gatilhos porque viabilizou o acesso a informações. Então, o tempo inteiro a gente é bombardeado com a venda de alguma coisa. Onde nós estamos aí, Facebook, Instagram, tudo, nós somos bombardeados constantemente. Uhum. Então, eles sabem o que eles precisam fazer para dar esse gatilho da compra, né? Eles entendem, e o algoritmo das redes sociais, né? Você fala um negócio perto das redes sociais, você clica numa pesquisa. Eu comecei a fazer crochê, voltei a fazer crochê. Gente, quando você pega na busca do meu Instagram, só tem isso. Por causa que eu segui uma pessoa. Entendeu? Então, o algoritmo é um negócio inteligente que foi criado para a gente ter esses gatilhos, querer seguir pessoas X, querer comprar coisas X. Então, sim, né? Tem coisas que a gente, se não tomar consciência, nós vamos fazer e vamos fazer mesmo, porque nós somos influenciados. As pessoas entram nessa neurose, eu não sou influenciável. Gente, todos nós somos. O tempo todo. O tempo inteiro. Influenciados é o tempo todo. A gente não tem jeito. É isso que sempre acontece mesmo. É difícil, mas é importante. Então, por isso que a gente precisa desenvolver essa capacidade analítica de parar e pensar sobre aquilo que a gente realmente precisa, ter mais informações sobre os produtos e serviços, por não comprar a primeira coisa que vê. E, gente, se a gente pensar em gatilho, se você não clicar na hora, você não compra, tá? Se você não parar naquele minuto, você não ficar refém disso, né? Então, para de cair nos gatilhos, vai dar uma volta, vai respirar, vai fazer outra coisa, sai daquele site, porque daí você não cai no gatilho. Sai daquele grupo. Sai daquele... Né, que você manda um monte de coisa assim, desapego, é só R$10, é só 20, é só 100. É verdade. Eu não tô precisando. Se eu não tô precisando, né? Exatamente. Bem isso mesmo, porque, mas é só isso. Nem entra, né? Não, gente, para. Olha isso tudo. Ó, só para a gente fechar, que já deu mais de 1 hora aí também, para finalizar, logo na última página que ele fala uma coisa assim, 2 coisas para a gente fechar nosso estudo hoje, né? Nunca é demais repetir que o começo de todas as fortunas, grandes ou pequenas, está na formação do hábito da economia. O único meio de escapar a esse trabalho forçado por toda a vida é adquirir o hábito de economizar dinheiro e perseverar nele, sejam quais forem os sacrifícios necessários para isso. Né? Então, assim, é uma mudança de hábito. É falar, estamos numa mudança de hábito. É chegar para algumas renúncias, por exemplo, vou falar uma coisa que aconteceu esses dias mesmo, né? Uns colegas que a gente gosta muito, tem muito carinho, chamou a gente para sair. E naquele momento, eu e meu marido olhamos assim, e aí? O que a gente faz? Né? Foi muito legal, nós dois juntos. Não é hora, né? Não é hora. Aí, a gente agradece, mas a gente está num momento assim, assado na nossa vida, e eles sabem mais ou menos o que está acontecendo, né? A gente, né, estamos empreendendo, estamos abrindo um próprio negócio, estamos num outro momento, por isso hoje a gente não vai, né? E foi lindo. Sabe, o movimento nosso de falar, né? Porque a gente fala, é isso, né? Exatamente. E tá tudo certo, tá maravilhoso, é isso, né? Porque aí depois a gente falou, poxa, é verdade, né? Assim, e o pessoal foi muito legal depois ainda. Eles falaram, nossa, que legal esse movimento de vocês, porque é verdade, né? Então, aquelas pessoas que nos querem bem, que estão com a gente, sabem e vão reconhecer os movimentos que a gente faz, inclusive os de renúncia. Sim. Né? Porque também então, renunciar com amor para isso, né? A gente não precisa... É uma escolha, né? Não é porque eu não tenho dinheiro, é porque eu quero economizar, né? Então, esse a gente escolheu isso agora. Isso. E é com amor que a gente informa a escolha que a gente faz. É porque eu escolho mudar essa situação, né? Se eu tô sem,
É porque não é porque eu não tenho, é o que você falou, Dani, não é porque eu não tenho, é porque eu escolho mudar a situação que eu tô, né? Eu escolho não gastar com isso. Mas só que a gente tem uma tendência de falar assim, ai, amiga, eu não vou porque eu não tenho dinheiro. Não é que você não tem dinheiro, é uma escolha, né? É uma escolha no momento que a gente está vivendo agora. Tipo, e a gente amiga, sabe não que vou porque no momento eu escolho gastar com outras coisas que são mais necessárias, né? Ou então, né, que eu acho muito importante fazer outro tipo de programa com essas pessoas que gaste menos. Né? Então, olha, eu não vou nesse restaurante, nesse lugar com você, mas outro dia você vem aqui em casa, a gente come alguma coisa. Foi o que a gente fez no dia seguinte. Tá vendo? Exatamente no dia seguinte. Olhar, né? Porque daí você não deixa de curtir aquelas pessoas, você não. Só que você faz uma escolha melhor para o momento. Tudo olhar. Muito bem, gente, que delícia! Para variar. Delícia. Ó, semana que vem nós estaremos aqui falando de iniciativa e liderança, nosso 5º capítulo. Acho importante a gente comentar aqui que vocês devem estar vendo que a Vanessa não está aqui. Infelizmente, ela não vai conseguir, no momento, manter, né, os estudos, escolhas, renúncias que a gente tem que fazer. Necessárias no momento. Necessárias. E, nesse momento, ela precisou renunciar a isso aqui. E vamos continuar papos de prima, apesar de eu não ser prima da Greta e da Carla, mas já me sinto na já família. Já é. Tudo prima. Já somos prima. E, gente, segue aí o Nutrição da Alma, no YouTube. Inclusive, vocês, gente, vocês têm que seguir o Nutrição da Alma. Sim. Viu? Tem só 2 inscritos, ou seja, só tem aquelas assim. Já tem 2 inscritos. Agora já tem 3. Gente, um beijo, curtam. Beijo, gente. Ótima semana aí pra gente. Beijo, tchau.